Eu não sei se é bom dia, boa tarde, acho que já é boa tarde, né? Mas nem sei que hora que você vai ver, pode ser boa noite também. Sabadão de Deus, obrigado, Senhor. Então, gente, verão, dia lindo, graças a Deus. Ok? Eu vou andar um pouco, falar, fazer caminhada e falar. Olha o sol. E aqui já tá tarde, aqui já é final de tarde, ok? Só que verão aqui demora para escurecer. Então, às vezes vem assim umas revelações na minha cabeça, gente, de algumas coisas que está acontecendo. E eu fico assim pensando, meu Deus, como que as pessoas não estão vendo isso? Só que assim, de tanto todo mundo começar, uma coisa ela pode ser horrível. Uma coisa ela pode ser anti-Deus, anti-Jesus. Uma coisa ela pode ser horrível. Mas de tantas pessoas ficar falando que aquele negócio é bom, que aquele negócio é bom, que aquele negócio é bom, o cérebro humano vai registrando, dizendo que é bom. Mas não é. Ok? Então existem coisas que são as chamadas narrativas e os ideais que as pessoas elas propagam tanto, mas isso é um método psicológico. Um médico, gente, nossa, agora me veio outras coisas aqui. Isso é um método psicológico que faz o ser humano, viu? E infelizmente tem igrejas que usam esse método psicológico, ok? Então toma cuidado. Olha o sol. Vai dar reflexo aqui. Depende assim. Acho que vou atravessar já aqui, que do lado de lá tem menos sol. Okay. Já vai abrir aqui o farol para mim. Ok. Aqui tem um farol. Tem a faixa e tem um farol de pedestre, né? E aqui é legal que você aperta e ele abre. Tem lugar que é só faixa e você pode atravessar. Mas mesmo assim eu dou uma olhadinha para ver como é que tá a velocidade dos carros. Não gosto de abusar nada não, gente. Ai, como diz a história, o seguro morreu de velho. Eu vou morrer de velha. Mas, assim, gente, morrer de velha, mas uma velha que consegue fazer tudo que tem que fazer sozinha. Ok? É claro, tudo. Sempre nós precisamos da ajuda de alguém, mas eu quero dizer assim, pelo menos básico, né? Eu quero ser aquela velha, com a graça de Deus, que eu consiga fazer o básico da vida até o meu último suspiro, ok? Nessa terra. Ou, de repente, o Senhor Jesus já está para voltar mesmo, de repente ele nos leva e a gente vai ainda fazendo as coisas normais do dia a dia, ok? E que possamos estar fazendo coisas boas, coisa que edifica. Mas, voltando às narrativas. Olha a bicicleta atrás de mim ali, o cara buzinando. Ainda bem que ele buzinou. E eu aqui, tranquila. Eu não posso ficar olhando para trás, né? Então, gente, as narrativas e os ideais, eles são um perigo. E eles são usados psicologicamente. Ok? Não, e é muito incrível o que você começa a observar. Porque o ser humano é assim. Aquilo que ele fala dos outros, ele também faz. Ok? Ninguém é santo, não. Santo só Deus. A gente que é de Jesus, a gente é santo assim. Porque nós somos separados para servir a Ele. Ok? É isso que significa santo. Separado para Deus. Tanto que o outro lado espiritual também usa a palavra santo. Porque é separado para aquela finalidade. Isso que significa santo, ok? Que as pessoas confundem tudo também. Mas então,
as narrativas. Vem comigo, Jesus. Então, as narrativas. A pessoa, os líderes dos movimentos, seja ele qual for, sinistro ou destra, não importa. Os líderes dos movimentos, eles começam com as narrativas. E eles começam com ideais. E aí eles começam a falar na sua cabeça. Falar. Aí o seu cérebro vai registrando aquilo. Aí você se convence. Aí você se torna uma pessoa convencida. Não, eu estou convencido que isso é a verdade. Nada mais é a verdade. Só isso é a verdade. Gente, ser convencido pelo Espírito Santo de Deus é uma coisa, viu? Não confunda. Olha que bonita aqui essa praça verde. Que eu só venho nela de vez em quando porque eu moro em outro bairro. Aqui já é a entrada. A entrada da praça. E pra cá são as árvores da praça. Eu já vim. Antes eu morei 2 anos nesse bairro aqui. Eu vinha muito nessa praça. Mas eu gosto de vir aqui de vez em quando fazer uma live porque eu sempre faço daquele mesmo lugar onde eu tô agora, né? Enfim, Deus seja louvado pelo verde. Deus seja louvado. Daqui a pouco, chega lá para novembro, já começa a secar, as folhas a cair. Essas são as fases da vida, tem tudo, né? Enfim, vamos lá. Narrativas. Então, essas pessoas, elas não são inocentes. Elas consultam até psicólogos. Sabia disso? Isso, e infelizmente algumas igrejas fazem isso também, tá? Infelizmente algumas igrejas fazem isso também. Mas é o que eu estou dizendo para vocês. Deus seja louvado. Ok? Sentar aqui. Deixa eu ver. Não vou pegar muito sol aqui. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Infelizmente, gente, eu sinto muito em falar isso para vocês. Mas eu também não posso mentir, nem enganar ninguém. Existem algumas igrejas que elas trabalham também com o psicológico do ser humano, ok? Nós temos que deixar o Santo Espírito convencer as pessoas, ok? Como a Bíblia diz. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ok? Mas as pessoas, elas começam a repetir uma narrativa, frase de efeito moral, narrativas, e elas ficam ali, e elas colocam tanto aquilo na cabeça das pessoas, tanto, e a pessoa vai acreditar que aquilo é a verdade absoluta, mas é uma narrativa, ok? Por isso que eu aconselho todos vocês a conhecer o Evangelho de Cristo. Se vocês não conhecerem o Evangelho de Cristo, vocês vão andar pelas narrativas, ok? Porque as religiões também usam as narrativas. Então, ela vai falando, as pessoas se convencem que aquilo que foi falado tantas e tantas vezes é a verdade. E depois chega lá na frente, você não sabe mais o que é certo e o que é errado, como o mundo está assim hoje, gente. Ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado no mundo de hoje. Ninguém sabe mais. Então, se você não voltar ali para o Evangelho de Cristo, eu sou cristã, considerada cristã evangélica, mas eu gosto mais de usar o nome cristã, porque infelizmente tem uns grupos do meio evangélico que eles misturaram muitas crenças, ok? Para você se declarar, eu sou crente no Evangelho, você tem que ser crente no Evangelho. E tudo que se trata de religião, você tem que ir para o Evangelho. A partir do momento que você misturou várias crenças, você não é evangélico. Você tem várias crenças. Você, como se diz,
seria multirreligioso. Ok? Então, nós não somos multirreligiosos. Nós somos, se é para dizer que é evangélico, nós precisamos seguir o evangelho de Cristo Jesus, ok? O evangelho da salvação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso. Cuidado com as narrativas que as pessoas repetem muitas vezes. Gente, é de qualquer lado. É de qualquer lado político. E infelizmente tem em algumas igrejas. Elas começam a repetir aquelas frases, sempre as mesmas frases. Pega versículos bíblicos fora de contexto. Põe na cabeça das pessoas. Esse método não é divino. Esse método de pegar versículo bíblico isolado e tentar encaixar em um contexto que não é o momento. Tem hora assim que vem aquele versículo assim na sua cabeça que encaixa com aquilo que você está pensando. Mas é você e a Bíblia. É você e a Bíblia. Okay? Às vezes a gente vai jogando versículo nos outros, jogando, mas nem nós mesmos entendemos eles. Mas a gente vai jogando para a gente mostrar que a gente sabe. Eu sei. Mas a gente sabe, mas não entende. E vai jogando de qualquer jeito. E a palavra de Deus não é para fazer isso. Vem conosco, Jesus, me ajuda. Ok? Então, cuidado. Porque você pode estar sendo... você pode estar seguindo ideais e narrativas. É porque o teu psicológico, ele foi afetado de tanto você ouvir, de tanto se ouvir. Sabe? E aí o seu psicológico, ele se convenceu. Ainda que aquilo que você crê assim, fielmente, ainda que seja coisa errada, ainda que seja antibíblica, ainda que seja anti-evangelho. Eu vejo muitas coisas dos evangélicos hoje defendendo coisas que é anti-evangelho, é anticristianismo. Mas a pessoa, ela foi tanto atrás da narrativa, ela está tão presa na narrativa, tão presa, que se você for falar para ela, ó, isso não é bíblico, ela te xinga. E ela diz que é crente. Mas ela prefere ficar com as narrativas que ela ficou ouvindo a vida toda, a mesma coisa. E o cérebro dela foi registrando, foi por consciente, subconsciente, inconsciente, e foi ficando ali. E afeta o lado psicológico. Gente, eu não entendo nada de psicologia. E meu objetivo nem é falar de psicologia. Eu quero pregar o evangelho. Mas a situação que o Brasil chegou precisa levantar pastores, professores bíblicos, para chacoalhar esse povo que diz que é crente. Para chacoalhar. Por quê? Porque estão indo como ovelhas para o matadouro. Tá com as mentes cheias de narrativas. Cheia de narrativas. E o final pode ser essas pessoas abraçando o anticristo. Ok? Por quê? Essas pessoas que foi nas narrativas, elas está esperando aparecer um homem perfeito que vai resolver todo o problema do Brasil, que vai resolver todo o problema do mundo, e esse homem não tem. O único que tem está lá em cima, ainda não veio. E os daqui de baixo que vai aparecer para imitar é o filho do capeta. Deixa eu falar assim, você entende melhor, né? É o filho das trevas. Mas ele não vai aparecer horrivelmente. Não vai nessa onda. Ele não vai aparecer horrivelmente. Ele vai aparecer de princípio como uma pessoa carismática. Bons ideais. Boas narrativas. Quando você vê ele começar, já tem muitos grupos por aí proibindo o nome de Jesus. Não sei se você sabe,
mas existe. Nomes, cuidado com esses grupos que estão proibindo o nome de Jesus. Já é o princípio. Então eles vão começar a proibir o nome de Jesus. Porque esse espírito ele já está rodando no Brasil faz tempo. Ele vai começar fazendo você negar o nome de Jesus. Com 1001 coisa por aí. São as narrativas. Depois, quando o homem do pecado vier mesmo, porque ele vai para o trono em Israel, isso é bíblico, ele vai proibir até falar Yeshua. Ok? Ele vai proibir até falar Yeshua. Israel vai ser um dos lugares mais perseguidos para aqueles que têm a fé em Jesus e em Yeshua. Tanto para os cristãos católicos e ortodoxos, como para os messiânicos, que são judeus que se convertem a Cristo. Que é diferente dos messiânicos do Brasil, viu? Messiânico em Israel é outra coisa, não é como do Brasil. Brasil, não vou falar, não tenho tempo para ficar falando do Brasil. É muita coisa para falar. Porque tem grupos e grupos. Tem alguns que são mais estranhos ainda. Mas, enfim. Os messiânicos de Israel são os judeus que creem em Jesus de Nazaré. Por isso que eles usam esse nome. Mas a forma deles fazer culto não é igual a esses messiânicos do Brasil. Não é. É só... Outro dia eu estava vendo uma congregação lá de Israel, os messiânicos de Israel. Gente, eles fazem um culto parecido com um culto de uma igreja evangélica séria do Brasil, entendeu? Enfim, mas essas pessoas, elas vão ser muito perseguidas em Israel. Mas as pessoas não pregam isso para você, porque se pregar, a narrativa que elas pregam não vai dar errado. Aliás, as narrativas que elas pregam não vai dar certo. Então elas não pregam isso para você, ok? Mas em Israel, os cristãos ortodoxos, católicos, porque tem cristão ortodoxo e católico, seja romano ou não, e os messiânicos, que aqueles que creem que Jesus de Nazaré é o Messias de Israel, eles vão ser muito perseguidos, muito, muito. Nós estamos esperando que o Senhor arrebata a sua igreja, em nome de Jesus. Mas nós não sabemos até quando a igreja ficará na terra. Nós não sabemos. Ok? Oremos. Oremos. Mas a igreja ainda vai ver o aparecimento do anticristo. Inclusive está lá em Tessalonicenses, Paulo fala nisso. Tem pastores por aí que pregam que não, mas isso é outra história, dessas doutrinas dispensacionalistas, de pré. Também não sou pós, também não concordo com a doutrina do pós, e falo, tome cuidado com a doutrina do pré, ok? No que eu acredito? Que a hora que Deus quiser, a hora que for a hora de ser, o Pai Eterno vai enviar seu Filho a buscar nós. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Agora, os sinais já estão todos acontecendo. E pelos sinais nós vamos saber se está perto ou não, ok? Aleluia. Obrigado, Jesus. Vem conosco. Amém. Então, esse homem que Daniel falou lá já no livro dele, depois os apóstolos também falaram, o espírito dele já está proibindo falar o nome de Jesus. O espírito dele já está proibindo falar o nome de Jesus. Mas depois vai proibir falar Yeshua também. Ok? Lá em Israel vai ser proibido falar Jesus e vai ser proibido falar Yeshua. Fica atento. Quando você vê... Gente, a pessoa ela pode ser carismática, ela pode ser boa, ela pode ser
o cara resolver tudo, trazer a paz, trazer prosperidade. Mas ela começa a negar o nome de Jesus, começa a negar o nome lá para Israel, que lá na língua deles é Yeshua, começa a negar, sai correndo. Sai correndo. Aliás, nós já temos que começar agora a ajoelhar, clamar a Deus. A Bíblia fala, o Senhor Jesus falou, quando o abominável estiver no lugar santo, fujam, 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 fujam. Esses são conselhos que o Senhor Jesus deu. Agora, se você for nas narrativas desses políticos que tem, esses evangélicos cristãos políticos, se vocês for na narrativa deles, vocês vão acabar abraçando o homem do pecado. Vem conosco, Jesus. E eu vos deixo aqui, que o Senhor me ajude e que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, então você precisa saber quem é bode e quem é ovelha. Normalmente os bodes, eles dão mais valor para outras coisas do que para Jesus, ok? Os bodes, eles falam muito em política, eles falam muito em prosperidade, ok? Os bodes falam muito disso. Agora, nós precisamos ser ovelha de Cristo. E Ele é o nosso pastor. E a gente ser conduzido por Ele. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor, eu e minha casa, que possamos ser conduzida por Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vos deixo até a próxima. Shalom, shalom. Que Deus vos abençoe. Amém.